O líder do governo, Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, subiu à tribuna nesta tarde para mostrar que o projeto 2630, aprovado pelo Senado e conhecido como PL da Censura, não encontra amparo na Constituição, nas leis, na doutrina ou na jurisprudência. Major Vitor Hugo afirmou que queria deixar bem claro que o governo federal vai se posicionar contrário a essa proposta e fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a liberdade de expressão. Assista. Essa tribuna nesse momento, presidente, aproveitando que do lado de fora deste plenário, deputados e deputadas fazem uma manifestação, inclusive com a presença da imprensa, também para se manifestarem contrariamente ao projeto de lei 2630, que trata das fake news. Eu queria deixar bem claro que o governo federal será contrário a essa proposta legislativa, essa proposição legislativa, muito em função, inclusive, do que eu aprendi quando estava nos bancos escolares da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Eu fiz 4 anos nessa escola e depois terminei o curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Direito. E lá eu aprendi que sempre que alguém fosse fazer uma argumentação jurídica, deveria se basear em 3 vertentes. Uma vertente voltada para aquilo que a Constituição ou as leis dizem diretamente, uma segunda vertente voltada para a doutrina e uma terceira vertente voltada para a jurisprudência, ou seja, para aqueles julgados reiterados numa determinada direção e que se somam para serem referência para os demais julgadores no país. Nesse sentido, eu começo a minha defesa contrária a esse projeto, invocando o artigo 5º, que é uma cláusula pétrea do nosso país, ou seja, é algo na Constituição Federal que não pode ser mudado mesmo por emenda, para dizer que no seu inciso 4º, a nossa Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. No seu artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Ainda no parágrafo 1º do 220, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto em vários dispositivos. E o parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, fica muito claro que na nossa Constituição Federal, esse projeto de lei não encontra qualquer tipo de amparo, na nossa visão e na visão de várias instituições no Brasil e fora do Brasil. Esse projeto de lei contribui para a censura prévia de cidadãos na internet, e esse é um fundamento da comunicação pela internet, que as pessoas possam se manifestar livremente, e já existem no Código Penal brasileiro previsões para se punir excessos nessa manifestação da liberdade de expressão, como a calúnia, a difamação ou a injúria. Quando nós partimos, então, para a doutrina, podemos citar diversos, como, por exemplo, essa citação do livro Direito Constitucional, publicado pela editora Saraiva, do ministro Gilmar Mendes, Inocêncio Mártires e Paulo Gonet, dizendo que a liberdade de expressão é, então, enaltecida como instrumento para o funcionamento e preservação do sistema democrático, do caráter plural de opiniões, sendo vital para a preservação do sistema democrático. Ainda há outras citações do mesmo livro. A liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem sobretudo um caráter de pretensão a que o Estado não exerça a censura. Ainda, na mesma publicação, não é o Estado que deve estabelecer quais são as opiniões que merecem ser tidas como válidas e aceitáveis. Essa tarefa cabe antes ao público, a que essas manifestações se dirigem. Daí a garantia do artigo 220 da Constituição Federal. O ministro Alexandre de Moraes também, no livro A Constituição Brasileira Interpretada,
publicada pela editora Atlas na 7ª edição, diz que a liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar as pessoas, pois a democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos, na tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo. Ainda, na mesma publicação, o ministro Alexandre de Moraes continua dizendo que a proteção constitucional engloba não só o direito de expressar-se oralmente ou por escrito, mas também o direito de ouvir, assistir e ler. Consequentemente, será inconstitucional a lei ou o ato normativo que proibir a aquisição ou recebimento de jornais e livros periódicos, a transmissão de notícias e informações, seja pela imprensa falada, seja pela imprensa televisiva. Proibir a manifestação de pensamento é pretender alcançar a proibição ao pensamento e, consequentemente, obter a unanimidade autoritária, arbitrária e irreal. Eu poderia continuar lendo várias outras passagens aqui, mas eu prefiro passar para a terceira vertente que foi citada aqui no início, que é a jurisprudência. E existem diversas decisões valorizando a liberdade de expressão. Eu vou citar uma aqui, por exemplo, no HC 83125, que foi relatado pelo ministro Marco Aurélio, em que ele diz que a liberdade de expressão constitui-se em direito fundamental do cidadão, envolvendo o pensamento, a exposição de fatos atuais ou históricos e a crítica. Bom, existem muitas outras decisões importantíssimas aqui, que poderiam ser citadas, inclusive também do STJ, mas para não tornar enfadonho esse meu pronunciamento e eu ficar citando e lendo várias decisões, eu quero só reforçar que foram feitos acordos ao longo do tempo, aqui, inclusive para permitir a votação remota, que, por exemplo, inviabilizaram a votação da medida provisória 922, uma medida provisória importantíssima para o governo, que permitia a ampliação das hipóteses da contratação temporária no serviço público. Apesar de todo o esforço que nós fizemos de diálogo com a oposição, simplesmente houve uma recusa de votação em relação a essa medida provisória por um aspecto ideológico. Vários partidos de oposição, é preciso reconhecer, apresentaram pontos específicos que precisavam ser mudados, mas de modo especial o Partido dos Trabalhadores fez uma recusa ampla que impediu a votação. Então é importante dizer que nesse caso do projeto das fake news, o governo também vai fazer uma oposição, porque nós somos frontalmente contrários à censura da manifestação do pensamento dos cidadãos na internet. Entendemos que não há possibilidade de acordo para um texto que tem certamente um viés político muito claro, de não só atingir a base de apoio ao nosso presidente Bolsonaro, mas de restringir as manifestações dos cidadãos nesse meio que foi desenvolvido e criado principalmente para que as pessoas tenham o microfone, para que os 210 milhões de brasileiros possam se expressar de maneira livre e cada um possa também ser responsabilizado pela sua fala. Agora, a censura prévia, a aprovação de um projeto de lei como esse, 2630, que, repito, várias instituições pelo Brasil e mundo afora estão se manifestando contrariamente, vai fazer com que esse parlamento, se vier a ser aprovado, seja manchado com a pecha de que está calando parte expressiva da população brasileira que usa a internet para mostrar aquilo que pensa e que pode ser, certamente, os abusos, eventuais abusos, já podem ser, líder Pedro, punidos a partir das previsões que já existem no Código Penal, como eu já falei, de modo especial a injúria, a difamação e a calúnia. Nesse sentido, eu queria ser muito claro, o governo federal será contrário ao projeto de lei 2630, e eu faço um apelo a todos aqueles que agora compõem a base do governo, a todos aqueles líderes que fazem parte dos partidos que apoiam o nosso governo,
que também se manifeste contrariamente a esse projeto de lei, porque na nossa visão cerceia a possibilidade do cidadão se manifestar, e isso vai diretamente e frontalmente contra os princípios mais caros da nossa democracia. É isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado.